Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: não existe esquerda reformista no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Você pode doar para o canal a partir do Apoia-se ou do QR Code do Pix que está aparecendo aqui na tela. Note, eu venho há muito tempo pensando nesse tema. Acontece em vários momentos na história da gente usar uma linguagem política por tradição, e essa linguagem política, essa linguagem conceitual, não corresponder mais à realidade. Eu acho que acontece isso hoje com os comunistas e os marxistas no Brasil. Por quê? Vamos tentar entender. O movimento operário europeu se divide com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A partir daí surgem duas grandes alas, né? Os bolcheviques, e aí que depois criam o movimento comunistas, e os social-democratas. Os comunistas como força política revolucionária, que quer acabar com o capitalismo, que quer fazer uma revolução socialista, e os social-democratas, que não querem acabar com o capitalismo a partir de uma revolução, mas querem fazer reformas profundas que vão mudar as condições de vida da classe trabalhadora, vão efetivamente fazer diferença na vida das pessoas. Essa divisão entre revolucionários e reformistas, de 1917 até 1980, fazia sentido no mundo inteiro. Efetivamente, você tinha, grosso modo, três grandes forças políticas. Eram liberais / conservadores, em alguns países, inclusive, eram os democratas cristãos que cumpriam esse papel, revolucionários, comunistas, que às vezes eram reformistas, mas enfim, comunistas, e os social-democratas / socialistas. Então, na Itália, por exemplo, isso foi muito clássico. Na Itália você tinha o grande Partido Comunista, o Partido Socialista e a Democracia Cristã. Pô, sabe assim, bem delimitado. Então, a Democracia Cristã mais liberal, sem perspectiva de reforma, o Partido Comunista e os socialistas que defendiam reformas, mudanças e por aí vai. Veja, de 1980 em diante, ou seja, na era do neoliberalismo, essa divisão vai deixando de fazer sentido em vários países. Por que ela vai deixando de fazer sentido? Porque os partidos comunistas vão morrendo, ou então deixando de ser comunistas, ainda que em algumas situações preservem o nome. Os partidos social-democratas se tornam neoliberais. Vamos lembrar a famosa frase da Margaret Thatcher. Ela diz que a maior vitória dela foi fazer os trabalhistas ingleses defenderem o programa neoliberal. Então os partidos social-democratas e socialistas vão se tornando neoliberais. O Partido Socialista francês é neoliberal até o talo. O Partido Socialista português é neoliberal até o talo. O Partido Socialista brasileiro, da Tabata Amaral e John Campos, é neoliberal até o talo. Então veja, dos anos 80 em diante, essa divisão deixa de fazer sentido. Claro que isso acontece de maneira diferenciada de país para país. Então, por exemplo, no Brasil, nos anos 80, essa divisão fazia sentido, ainda que o Brasil, por exemplo, as forças comunistas não fossem reformistas, fossem inclusive liberais. Porque o PCB, o PCdoB e o MR8 nos anos 80 estavam defendendo aliança com o PMDB. E o movimento comunista brasileiro apoiou Moreira Franco, candidato da Rede Globo, candidato de Grupo de Extermínio, candidato da burguesia, contra Darcy Ribeiro na eleição para governador do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas veja, no Brasil fazia sentido essa divisão. Você tinha efetivamente forças reformistas, forças socialistas, forças comunistas, o PT nascendo ali, o PSB de Miguel Arraes ainda era reformista, mais avançado, você tinha o PDT de Brizola. Dentro do PT você tinha organizações comunistas muito fortes, como o PRC, que era do Chico Mendes, do José Genuíno, de uma galera e por aí vai. Só que no Brasil, desde o começo dos anos 2000 em diante, um processo que, a meu ver, começa em 94. A vitória do FHC e do Bloco Neoliberal em 94 provoca uma radical reordenação de forças político-ideológicas no Brasil, coloca a classe trabalhadora na defensiva, abre a porteira para a morte do brizolismo, porque o brizolismo, enquanto movimento de massas, morreu, viu, gente? Abre a porteira para a morte do brizolismo e para a adaptação à direita do PT e para radicalizar a degeneração ideológica do PCdoB e do PSB, que já estava muito avançada.
Então, isso se completa nos anos 2000 com a vitória de Lula e a Carta ao Povo Brasileiro, de tal sorte que daí em diante a gente não tem mais forças reformistas no Brasil. No sentido preciso de que a maioria da esquerda que a gente chama de reformista não é reformista. Entende? Veja, eu já debati isso no canal. Qual foi a reforma que Lula fez? Reforma, viu, gente? Não é política pública. O governo Lula e Dilma fizeram muita política pública importante. Qual foi a reforma que eles fizeram? Qual foi a reforma que o PCdoB, o PSB e o PDT, onde foram governo, aqui em Pernambuco, no Maranhão e no Rio Grande do Norte, fizeram? Tipo, qual foi, assim? Pernambuco passou 16 anos de governo do PSB com PCdoB na vice-governadoria, PDT parte do governo, PT em boa parte do governo. Qual foi a reforma que aconteceu? Veja, a gente usa uma linguagem que não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Repare bem, a gente não tem de um lado na conjuntura brasileira revolucionários e reformistas. O que a gente tem é um campo majoritário da esquerda, social-liberal, que não é impulsionador de nenhuma reforma, que não é impulsionador de mobilização e politização da classe trabalhadora e que consegue oferecer apenas políticas públicas, que são importantes, defesa da participação popular sem capacidade de decisão, valorização dos direitos humanos e da democracia no sentido muito mais jurídico-político do que a classe trabalhadora exercendo o poder popular. Ou seja, o que a gente chama de reformista não é reformista. Aí, claro, dentro do PSOL, você tem, por exemplo, dentro do PSOL você tem organizações políticas, lideranças que são reformistas, que são firmes, que defendem reformas. Os movimentos na órbita do PT, que eu não vou citar nomes, mas você tem organizações políticas, você tem movimentos sociais que são reformistas, que defendem de maneira séria a democratização da mídia, a reforma agrária, que não é gogó, que não é só discurso eleitoral, sabe? Mas assim, o que a gente chama de esquerda brasileira não é reformista. E aí eu faço até uma brincadeira com a galera, porque tem uma galera que faz uma caricatura que fala assim: tá esperando o quê? O Lula e o PT nunca foi revolucionário e por aí vai. E ninguém tá cobrando revolução de Lula, do PT e das forças políticas que compõem esse campo, não. O problema é que não tem reformismo. Vou dar um exemplo para vocês de reformismo. Durante o governo Bolsonaro / Michel Temer, a Petrobras sofreu com várias privatizações e destruição da sua cadeia produtiva. O que um governo reformista faria? Tipo o governo da Cristina Kirchner na Argentina, tipo o governo do López Obrador no México, tipo o governo do Evo Morales na Bolívia, tipo o governo do Hugo Chávez na Venezuela. Esse governo faria uma auditoria para pegar todas as transações ilegais, convocaria o povo para as ruas, faria um debate público e reestatizaria o que foi privatizado da Petrobras. Foi assim que foi feito na Argentina. Foi assim que foi feito na Bolívia. Foi assim que foi feito na Venezuela. O López Obrador, veja, o López Obrador é bem moderado. Inclusive, eu diria que o López Obrador é até um reformista de direita, por assim dizer. Aconteceu quase agora um processo de nacionalização parcial, é verdade, mas nacionalização do petróleo e do lítio. Quando foi que aconteceu algo parecido no Brasil? Quando foi que uma empresa privatizada foi nacionalizada? Quando foi que o governo Lula bancou o enfrentamento a algum interesse fundamental da burguesia? Pelo contrário, o Lula se orgulhava, no governo dele, ter baixado o número de greves, ocupações urbanas e rurais e protestos. O discurso de Lula, até o governo Bolsonaro, era se orgulhar de ter sido a figura política que mais entregou pacificação social, que a luta de classes reduziu a temperatura. Então veja, essa linguagem está equivocada. Não existe uma esquerda majoritária reformista no Brasil. As forças... E aqui, veja, aqui é o santo da tese. As forças revolucionárias da esquerda brasileira, que tem um programa revolucionário, elas são minoritárias, correto? Correto. As forças reformistas também. Reformistas e revolucionários são minoritários na esquerda brasileira.
O que é majoritário é um campo social-liberal, que fala que defende a classe trabalhadora, que defende políticas públicas, que defende política de combate à fome, que fala que é importante a valorização do salário mínimo, que fala que é importante política social, que diz que é importante política de direitos humanos, que defende o meio ambiente, que diz que racismo é ruim, que machismo é ruim, que LGBTfobia é ruim, que fala em defesa dos povos indígenas, preservação da Amazônia, enfrentamento ao aquecimento global, mas tudo isso sem uma perspectiva de reformas profundas e sem uma perspectiva de mobilização popular para enfrentar os interesses da burguesia. Então, assim, gente, eu já falei isso inclusive várias vezes, reformista era o Chávez. Ali era um projeto reformista. Reformista é o projeto na Bolívia, da Revolução Democrático-Cultural, liderado pelo Evo Morales. Reformista era o Brizola dos anos 80. Reformista era o Miguel Arraes, do pré-golpe de 64. Percebe? O que a gente tem hoje no Brasil, majoritariamente, não é reformismo. E aí eu acho que o campo, inclusive, o campo comunista no Brasil, precisa recalibrar a crítica. Porque a gente está criticando os caras por reformista, que na verdade não são piores do que isso. Porque, até caminhando para a conclusão, o reformismo ele é ruim porque ele não resolve os problemas fundamentais da classe trabalhadora, mas ele tem uma vantagem. A luta política é pedagógica para a classe trabalhadora. Então, quando você mobiliza a classe trabalhadora, você sabe como a mobilização termina, mas não tem como saber como ela vai acabar. Então, pode ser que uma mobilização que comece muito limitada, cobrando, por exemplo, a reestatização das refinarias da Petrobras, que foi privatizada, como, por exemplo, da refinaria da Bahia, ela começa assim, muito limitada, mas ninguém sabe onde é que ela vai parar. Ela pode parar terminando cobrando a reestatização da Vale. Porque a dinâmica do movimento de massas é imprevisível sobre vários aspectos. Tanto você pode ter um movimento de massas que começa progressivo e se degenera e é capturado pela direita, como o junho de 2013, como você pode ter um movimento de massas que começa muito tímido e limitado e se radicaliza. Então, uma força reformista, em alguma dimensão, ela facilita o trabalho dos marxistas. Porque a partir do momento que ela coloca massas em movimento, massas trabalhadoras, que ela mobiliza e tenta politizar, ainda que de maneira limitada, burocrática e restrita, mas tentou mobilizar e politizar, a disputa de consciência para a radicalidade é facilitada em comparação com o que é o imobilismo do social-liberalismo, que não mobiliza ninguém, só que é acordo de gabinete. Prova disso é que no século XX, de vários movimentos reformistas surgiu forças revolucionárias. Pense, por exemplo, nos montoneiros que surgiram do peronismo na Argentina. Pense, por exemplo, dos tupamaros no Uruguai. Pense, por exemplo, do brizolismo que surgiu do varguismo no Brasil. O brizolismo pré-golpe, né? Que efetivamente da campanha da legalidade até o golpe, o Brizola liderava uma corrente revolucionária, a corrente nacional revolucionária dos brizolistas. Então, assim, na própria história do reformismo, você tem vários momentos que os caras ativaram o movimento de massas e perderam o controle dele e a galera se radicalizou, percebe? Se fosse reformista, eu até brinco, né? Essa frase pode pegar mal, porque alguém pode me atacar, querer tirar de contexto, mas eu até brinco que se fosse reformista, era bom. Porque se fosse reformista, estava tocando enfrentamentos fundamentais, e não está. Então eu acho que um dos elementos fundamentais para a gente entender a crise e a situação brasileira e dar resposta a essa crise é a gente mudar a nossa linguagem política. A gente tem que parar de chamar de reformista quem é social-liberal. O diagnóstico preciso da esquerda brasileira é que marxistas e reformistas são minoria frente a um larguíssimo campo social-liberal. Então Glauber Braga, ele é um reformista radicalizado, socialista e tal, um reformista radicalizado. O Glauber Braga é minoria. Ele é minoria no partido dele, ele é minoria no parlamento brasileiro, no campo de esquerda, ele é minoria no campo progressista brasileiro. Onde é? Por exemplo, Glauber Braga é um reformista sério, consequente, honesto, por aí vai. Onde é que a gente tem um bocado de Glauber Braga? Onde é? Inclusive, eu já ia confundir, que eu já ia chamar de Glauber Rocha. A gente também não tem mais Glauber Rocha, né? A gente tá fudido. Assim, onde é? Cadê? Não seria muito massa se tivesse uns 30, 40 Glauber Braga na Câmara dos Deputados? Seria maravilhoso, mas não tem não, gente.
Então eu acho que eu quero abrir esse debate. Eu acho que a gente tem que recalibrar a linguagem e a análise política. O que a gente tem é, majoritariamente na esquerda, um campo social-liberal. Eu já tenho um vídeo no canal, Carlos Nelson Coutinho e a Americanização da Política, debatendo o que é social-liberalismo. Mas reformistas, de verdade, são minoria na esquerda brasileira, tal qual os revolucionários. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.